Olá! Hoje falaremos sobre a crase. A intenção desse vídeo é sanar de uma vez por todas as dúvidas em relação a este acento. Ele também é chamado de acento grave. Então, muito que provável em sua prova estará descrito o uso da crase ou o uso do acento grave. Qualquer uma dessas definições refere-se à crase. E afinal, o que é a crase? A crase, ela nada mais é que a contração da preposição a com o artigo feminino a, certo? E também ela traz a ideia da contração da preposição para com o artigo feminino a. A crase, ela é utilizada também nos pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo, aquilos, aquelas, aqueles, quando tem a contração com a preposição a, certo? Então, se temos a contração da preposição a com o artigo a preposição de para, a contração da preposição para com o artigo a contração da preposição a com os pronomes aquele, aquela, aquilo, levará crase. Entretanto, temos regras a serem seguidas. O nome crase, da onde vem? Ela vem do grego. E justamente o nome dela significa fusão. Olha só, é só você lembrar. Crase significa fusão, fusão da preposição ao para com o artigo a. E quando devemos usar a crase? Antes de palavras femininas, lembrando da contração. O veterinário deu atenção à cachorrinha. O veterinário deu atenção para a cachorrinha. Ou atenção à cachorrinha. Antes de locuções adverbiais femininas, Caio chegou à tarde em Osasco. Certo? Antes de locuções conjuntivas femininas, Eva ficou medrosa à medida que os ruídos aumentavam. Antes de locuções prepositivas femininas, ele parou à beira do abismo. Antes de expressões que trazem o sentido de a moda de cuidado aqui, tá? Cuidado. O exemplo aqui, salto a Luiz 15. Ah, professora, mas antes de palavras masculinas, nomes próprios masculinos, não devemos utilizar crase. Sim, mas veja aqui o exemplo. Salto à moda de Luiz XV. Entendeu? A frase ela tem que trazer o sentido de a moda de para levar a crase. Certo? Outro exemplo. Carro a Ford. Carro à moda de Ford. Temos também que usar a crase antes de indicações de horas. Inicia às 18 horas. Quando começarão as apresentações? Quando começarão as apresentações? Estava pensando aqui no singular e por isso que o verbo acabou saindo no singular. Quando começarão as apresentações? Começarão às 18 horas, às 13 horas. Antes de senhora ou senhorita? Digo a senhora que não quero. Eu digo para a senhora que não quero. Agora, quando não devemos usar a crase. Aqui, pessoal, a lista de nunca utilizar a crase. De forma alguma. Antes de verbos. Nós estamos dispostos a colaborar. Antes de palavras masculinas, vendemos a prazo. Antes de artigos indefinidos. Lembrem dos artigos indefinidos. Uma, uns, umas. Paramos a uma esquina do endereço. Antes de nomes de santas. Se o nome for de santa, Santa Maria, Santa Rita, agradeço a Nossa Senhora. Não leva crase. Antes de pronomes de tratamento.
Digo a Vossa Excelência o meu manifesto. Entre palavras repetidas, vou corrigir todas as provas, uma a uma. Entraram em pares, 2 a 2. Não leva crase. Após preposições, fui contra desde a criação. A no singular antes de palavras femininas no plural. Refiro-me às cidades metropolitanas. Então aqui cuidado. Se o a estiver no singular e o substantivo feminino estiver no plural, ele não levará crase. Agora, se o a estiver no plural e o substantivo feminino também estiver no plural e encaixa-se na regra da contração, preposição a e artigo a, aí devemos colocar a crase. Antes de pronomes pessoais do caso reto, lembrem dos pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. E também tem o você. Não devemos utilizar a crase. Diga a ela que eu fico. Antes de pronomes demonstrativos, vendia esta moça. Este, esta, essa, esse. Antes de pronomes indefinidos, obedeçam a todas, todas, todos. Antes de pronome relativo quem. Lembra que a gente viu lá no início do vídeo que antes de aquilo, quando temos aquilo, aquela, aquele, se houver aquela situação, colocamos a crase no pronome. Agora o pronome relativo quem, o a do a quem, não. A quem devo agradecer? Antes de terra, com sentido de solo, sentido de chão, os marinheiros chegaram à terra. E antes de numerais, lembra? Quando for horas, indicação de horas, sim. Numerais simples, não. De 2015 a 2020. Agora vou falar nos casos onde o uso da crase é facultativo. Isso quer dizer que eu usando ou não usando estará correto. Antes de pronomes possessivos, entreguei a minha mãe. Antes de nomes próprios femininos, eu me refiro a Ana. Depois da palavra até, os estudantes foram até a escola. Então, nestas 3 situações, o uso da crase não é obrigatório, também não é proibido. Atenção a estes casos, ok? No canal você encontrará alguns vídeos de questões que exigem do candidato o uso da crase. Trarei futuramente outros vídeos, os quais serão mais focados, de fato, a perguntas de utilização da crase, ok? E também uma seguidora do canal me enviou uma prova de um processo seletivo de Sorocaba. Em breve já terá no canal o vídeo de correção. Tudo certo? Bons estudos a todos e até a próxima. Tchau!